Por exemplo, por que que o Lula ou por que que o PT não colocaria como prioridade dissolver e destruir uma rádio como a Jovem Pan? Por que não pode fazer isso? É claro que ele pode. Se eu fosse o Lula, eu colocaria isso como prioridade. Eu cheguei no poder, eu tô olhando, ó, tem uma rádio que é uma rádio conservadora e tal, tava com o Bolsonaro, papapá, ela tem uma audiência gigante. Ah, cria aí um plano para destruir essa rádio. Derruba ela, ou seca ela de verba, ou bota verba, compra, faz algum negócio. Um governo que queira nos prejudicar, ou queira prejudicar a direita de uma maneira geral, pode ter meios, mecanismos sutis, que não são os mecanismos grosseiros do bolsonarismo. Por exemplo, se o cara identificar que o problema principal é a gente, ele pode fazer um assédio judicial em cima de você, por exemplo, da sua família e tal. É para pegar isso. Não é muito difícil. Pegar como fez. É. Como fez. Como o Bolsonaro fez. Teve um juiz trabalhista que fez isso em 2016. Mas naquela época, eu acho, assim, sinceramente, eu acho que o PT ainda estava, eu não sei até que ponto ele está hoje, e isso é uma coisa importante da gente ver, persuadido daquela tese do documentário da Petra Costa. Porque na cabeça da Petra Costa, e portanto na cabeça de muitos líderes do PT e tal, a gente era só um instrumento de jovens manipulados pelos velhos, que é o PSDB e tal. Mas isso aí é uma leitura de esquerda muito parecida com a leitura que os políticos tradicionais têm do MBL. Então eles não acham que o MBL é a coisa mais terrível do mundo. Eles enxergam como um movimento de nicho para jovem que fala na rede social, mas que não é o inimigo. Então quem é o inimigo? É a Globo, é o PSDB, e tal. Se eles continuarem... E os americanos, eu acho isso ótimo. Eu também. Se eu pudesse dizer, é isso mesmo, a gente não faz nada. O PSDB manda, a gente obedece. Vai atacar o PSDB, fica lá, cuidando dos americanos, cuidando da Globo. Vai lá e deixa a gente quieto. Agora, pode ser que eles mudem de cabeça, né? Que, enfim, alguém perceba mais ou menos o que está rolando e diga, peraí. Campanha de 2015, aquelas manifestações, tudo aquilo, o PSDB não fez nada. O PSDB está fraco. Se eles fossem tudo isso, o PSDB teria sido presidente de 2018. Mas foi esse maluco do Bolsonaro, que tá no mesmo time aí de MBL, não sei o quê, tá a mesma coisa. A gente não viu o perigo real naquela época. A gente estava iludido por essas teorias. Vamos abandonar isso aqui e vamos enfrentar quem interessa, que é o MBL, os remanescentes do bolsonarismo e o Partido Novo. Ou seja, vamos enfrentar a nova direita que faz oposição programática mesmo à esquerda. A gente enfrenta esses caras. E o resto? E os partidos tradicionais? E a Globo? E os americanos? A gente faz uma composição aqui. Pronto. Como sempre fizeram, né? Compõe aqui com o PSDB, com a Globo, não sei o quê, dá um dinheiro lá pro Boninho, bota uma verba lá pra Globo ficar quieta, pacifica isso aí e coloca todos os seus canhões, todas as suas armas contra quem faz oposição programática. Isso é uma coisa que pode acontecer. E eu espero que não, porque eles vão estar com a mão no poder, né? Pergunto, o Bolsonaro, ele abriu, Ricardo, muitas portas que não haviam sido abertas. Por exemplo, ele acabou com aquela história de lista tríplice e botou o PGR que ele quis. Sim. Isso é um instrumento que ele está fazendo uso tanto para perseguir adversários quanto para proteger os aliados dele. Ele está instrumentalizando a Polícia Federal assim, como nunca foi feito. O Lula vai retroceder nisso e vai ser republicano ou não? Vai se aproveitar que, vamos dizer, foi aberto uma nova porta e ele vai entrar nessa porta e vai atuar? Essa é uma belíssima pergunta. Eu acho que ele pode se sentir tão fortalecido, a depender de como ele ganhe e de como o discurso dele seja visto logo no início, que talvez ele siga fazendo as mesmas coisas que o Bolsonaro está fazendo. Prevendo o seguinte, olha, o pessoal criticava o Bolsonaro, mas não vai me criticar. Então, a crítica era localizada ao Bolsonaro. Então, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo, de uma maneira mais sutil. A mídia não vai ficar me infernizando, não vai ter ninguém criando um auê, e vamos que vamos. Ele pode fazer isso. Mas aí é que vem a coisa. E por isso que eu digo que pode ser que ele enxergue a gente, esse campo, de uma maneira diferenciada agora. Porque no momento que o Lula faça isso,
Nós vamos denunciar. Esses formadores de opinião que estão aí vão denunciar. O Carlos Andreasa, no programa dele lá, vai denunciar. A Jovem Pan, que eu não sei como é que vai estar a essa altura do campeonato, mas talvez a Jovem Pan continue na linha dela de direita, menos bolsonarista, faça uma enxugada do extremado bolsonarismo que hoje está nela, mas continue nessa linha, porque ela já tem esse público. Então é uma rádio que fala para um bocado de gente, que tem uma audiência enorme, né? É uma instituição já estabelecida, digamos assim. Então esse pessoal todo vai ficar denunciando. E aí, quando esse pessoal denunciar, eles vão perceber o contraste entre o vigor desta denúncia e a diferença da mídia tradicional. E aí, por que eles não vão se voltar contra estas pessoas? Por exemplo, por que o Lula ou por que o PT não colocaria como prioridade dissolver e destruir uma rádio como a Jovem Pan? Por que não pode fazer isso? É claro que ele pode. Se eu fosse o Lula, eu colocaria isso como prioridade. Eu cheguei no poder, eu tô olhando, ó, tem uma rádio que é uma rádio conservadora e tal, tava com o Bolsonaro, papapá, ela tem uma audiência gigante. Cria aí um plano para destruir essa rádio. Derruba ela, ou seca ela de verba, ou bota verba, compra, faz algum negócio para os caras se calarem. Eu acho que dá para fazer isso. E você pega, por exemplo, os jornalistas conservadores, liberais que tem na mídia, não são muitos. Você pode pegar um a um e derrubar um a um. Você vai tirando, vai derrubando, vai chegando junto dos donos das grandes empresas e conversa com como eles já faziam. Exato, aquele cara, tira aquele cara, tira aquele cara. Tira aquele cara, tira fulano. E aí a galera vai perder o emprego. E aí vai perdendo emprego e vai falar o quê? E vai fazer o quê? Chegou num determinado ponto, é muito engraçado isso aí, o Reinaldo fala sobre isso. Chegou num determinado ponto, foi em 2008, que soltaram uma pesquisa assim, 88% dos brasileiros aprovam o governo Lula. Aí perguntaram, quem não aprova? Aí um cara respondeu, acho que foi o Nassif, o Reinaldo Azevedo. E dizendo que ele era o único brasileiro que não aprovava o governo. E o Reinaldo Azevedo podia ser essa pessoa porque ele trabalhava na Veja, que era um dos poucos veículos que eram oposicionistas na época. E que deixou de ser. Deixou. Hoje é um... Bom, ele deu um passo à esquerda e também é meio governista. Não ele, a Veja, porque houve uma mudança de orientação. Eu digo a Veja, deu um passo à esquerda e ficou... Ela é esquerda e bolsonarista ao mesmo tempo hoje. E aí para ver o estado que chegou a coisa, né? Assim, não havia nada, não havia ninguém. Quando ele foi pra Jovem Pan e a Jovem Pan começou a prosperar ali e tal, aí as coisas... Só que é possível que essas pessoas que o Lula faz 2 primeiros anos de governo relativamente tranquilos, né? A massa militante esfrie, e aí ele começa a fazer esse desmonte com a calma que ele precisa. Exatamente. Sem pressa, sem alarde, sem ficar gritando, sem dizer que vai perseguir. Essa é uma diferença nítida entre a maneira como o bolsonarismo opera e a maneira como o petismo ou qualquer tipo de projeto de poder com um pouco mais de inteligência estratégica vai operar. Os caras não vão ficar gritando a plenos pulmões que vão perseguir as pessoas. Isso não tem sentido. Você não precisa fazer isso. Isso chama atenção, isso cria um alarde. Você faz discretamente. Aí o cara perdeu o emprego. Por que ele perdeu o emprego? Porque havia uma reestruturação administrativa da empresa e a gente teve que cortar certas coisas. E aí? Vai dizer, mas ele tentou me derrubar. Isso é teoria da conspiração, cara. Para com isso. Você perdeu o emprego porque havia uma questão administrativa aí. Só isso, e acabou. Entendeu? Então, assim, eles fazem isso. Eles fizeram isso com o Olavo. O Olavo foi um cara que perdeu inúmeros empregos de jornal sem motivo econômico plausível, porque ele, de fato, era um jornalista muito lido. Eu sei disso, eu acompanhava. Acompanhava os números, inclusive. Ele era muito lido. E ele foi perdendo vários empregos. Por que ele foi perdendo vários empregos se ele era muito lido? Do ponto de vista comercial, não tem explicação. É um cara que tá trazendo leitor, tá trazendo capital. Então ele perdeu o emprego por razões políticas. Porque ele era vocal demais nas ideias dele, agressivo demais, batia em todo mundo, aquilo ficava uma coisa desconfortável e ele foi sendo cortado. Então ele perdeu o emprego do Globo, da Folha de São Paulo, de vários, mas da época, vários, um monte, né, cara?
um monte, ele escreveu um monte de jornal. E foi perdendo todos. Então, assim, você consegue fazer isso. Se você pegar poucas figuras, se concentrar nelas e resolver criar um plano que elas vão cair ao longo de tanto tempo, elas caem ao longo de tanto tempo. Você consegue fazer isso. E são essas coisas que me tiram o sono. Eu fico angustiado com isso. Eu fico projetando isso, eu vejo que isso pode acontecer. E fico muito angustiado. Infelizmente,